Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à abertura oficial da 45ª FAP, Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos. Como sabemos, essa noite temos a entrega do título de cidadão ourense ao doutor Fábio de Sá Figueiredo. Então, gostaria de convidar a mesa diretora, presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, o senhor Henrique para a condução dos trabalhos da sessão solene de entrega do título de cidadão ao doutor Fábio de Sá Figueiredo. Boa noite a todos. Sob a presença informamos também que essa sessão está nesse momento. Convido a
Eu faço neste momento consignar a presença das seguintes autoridades: Major Milton Lucas, subcomandante do 21º Batalhão de Polícia Militar; Dr. José Guilherme, vice-presidente da FAESP, Federação Nacional do Estado de São Paulo; João Paulo Camargo Vitória, vereador e presidente do Sindicato Rural de Monte Alto; Luiz Roberto Eniati, presidente da Câmara Legislativa de Campos; Dr. Marcelo Garcês, delegado de polícia Atice Domingos; Dr. Flávio Dias Martins, presidente da OAB Domingos; Antônio Salvador Gonçalves, presidente do Sindicato Rural do município de Santa Cruz do Mar; José Paulo Teixeira, presidente do Sindicato Rural de Registro; José Rubem Oliveira, presidente do Sindicato de Piraju; Mário Antônio de Moraes Pereira, superintendente da FAESP; Dr. Argemiro Filho, diretor da FAESP e presidente do Sindicato Rural de Cafelândia; Amadeu Silva Neto, gerente regional do Banco do Bradesco; Braz Aparecido, presidente da Câmara Municipal de São Paulo; Rubens Bortolosa da Silva, ex-presidente e ex-prefeito de Domingos; Francisco da Silva Mendes, representante do município de Piraju; José Roberto, vereador do Sindicato Rural; Gilberto França, presidente do Sindicato Rural de Palmital; Paulo Xixo, secretário municipal de Educação; José Leandro Messias, presidente do PDM e do Sindicato dos Ferroviários; Tenente Alcaldinho, Antônio Gomes, Dorival Miranda, presidente da Câmara Municipal; Valdemiro João da Silva, ex-prefeito representando o deputado Campos Machado; a vice-prefeita Elsa Fernandes; o delegado Antônio José Vieira, representante do delegado Amadeu Aparecido Real, delegado seccional de Domingos; Evaldo Pereira Silva, secretário municipal de Esportes; Celso Banu, presidente da Associação Santa Casa de Deus; o vereador Carlos Alberto Passalara; Hamilton Ferreira, representado por Hamilton Ferreira, Manuel Garcia, presidente do Sindicato Rural de Itaí; Pedro Miesa, Sindicato Rural da Ué; Eneida Pascoal, presidente do Sindicato Rural do Rio Preto; Capitão Augusto Geral, prefeito do município de São Paulo, Geraldinho. Também gostaria de agradecer os membros da imprensa, os colegas da imprensa, Adriano Perdi, de Santa Cruz, o novo negociador Cícero Carlos, vice-presidente e sentinela, Geraldo Pereira, Azar, Júlia Itaí, Jaime Pedro dos Santos, fotógrafo da Domingos, Marcelo Fernandes da Silva, Fora Domingos, Florentino Fará, Fora Domingos, Emily Fará, Fora Domingos, José Francisco de Almeida, fotógrafo, jornal Negociação e site Oswaldo Mendes, Rose Pimentel, do Globo Negociação, João Paulo Rodrigues, jornal Domingos, Cláudio Antônio de Santa Cruz News e o Carlos Augusto Luiz Carlos de Melo, da Rádio Pelotinho. Passo a registrar a presença das autoridades, amigos e imprensa que irão prestigiar e participar desta solenidade. A presença desse momento visa a entrega de cidadania ao Dr. Fábio Santos Menezes, otorgado pela proposta apresentada no projeto Decreto Legislativo número 7/2010, de iniciativa do vereador Edivaldo Silveira, e determinada pelo Decreto Legislativo número 1/2010, promulgado em 31 de novembro de 2010, em virtude
Vamos receber Nossa vida no teu seio mais amores.
Neste momento, consigno o recebimento das correspondências recebidas pela Câmara, destinadas ao homenageado desta noite. Dr. Fábio, deputado Barros Munhoz, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, externa parabéns ao Dr. Fábio pela honraria recebida nesta noite. Senhor Agide Meneghetti, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná, parabeniza a Câmara de Vereadores pela outorga e transmite congratulações ao homenageado. Da Secretaria do Estado dos Negócios da Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, senhor Milton Susumu Nomura, também parabenizando a Câmara Municipal e o doutor Fábio Meireles pelo recebimento do título de cidadão ouriense. Um telegrama parabenizando votos de merecimento pelo que fez e faz aos cidadãos de Ourinhos. Ao doutor Fábio Meireles, Coronel Francisco Martins, Igarapava, Sindicato Rural de Igarapava, senhor Anselmo Barros. Ao senhor presidente, o agradecimento, e ao ilustríssimo doutor Fábio de Sales Meireles, apresentamos o senhor Flávio Luiz Ambrosim, vereador desse município, como nosso representante, externando ao doutor Fábio Meireles os nossos cumprimentos. Deputado federal pelo PR, Milton Monte. Agradecimento, o convite, lamentamos a ausência da nossa diretoria por compromissos já assumidos. Sindicato Rural de Mococa. Aqui a Câmara Municipal, destinado ao Edivaldo Lúcio Abel, presidente da Câmara Municipal, de congratulação ao doutor Fábio de Sales Meireles, do deputado Junji Abe. Com grande honra, também é cumprimentado pelo deputado estadual Welson Gasparini, agradecendo a Vossa Excelência e cumprimentando o presidente da Câmara, Edivaldo Lúcio Abel, coronel, secretário-chefe do gabinete do governador da Casa Militar, Ademir Gervásio Moreira. Uma correspondência de Bruno Covas, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, também congratulando, parabenizando o Dr. Fábio. Do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Casa Civil, assinado por Sidney Stanislau Beraldo, secretário-chefe da Casa Civil. E mais correspondências, aqui em nome de José Aníbal Pérez de Pontes, secretário de Energia da Secretaria do Estado de Energia, correspondência do gabinete do secretário. E os diversos e-mails que continuam chegando, inclusive, à nossa central da Câmara Municipal, aqui neste recinto. Ronald Tuda, ele é presidente do Sindicato Rural de Martinópolis, Sindicato Rural de Piracaia, endereçada ao presidente do Sindicato Rural de Ourinhos, Brigadeiro, também congratulando pela entrega do título de cidadão ao Dr. Fábio. Sindicato Rural de Patrocínio Paulista, em nome do seu presidente, Irineu de Andrade Monteiro. Hermenegildo Luiz Coneglian, em nome da Casa do Agricultor, parabeniza o Dr. Fábio Meireles, do Sindicato Rural de Lençóis Paulista. Sindicato Rural de Franca, em nome do seu presidente, Geraldo Sintra Diniz. Em nome do Bradesco, do seu presidente, e para o presidente da Câmara e para o Dr. Fábio de Sales Meireles. Endereçado ao presidente do Sindicato Rural, a FAP, diretora de Administração e Finanças do SEBRAE São Paulo, Regina Maria Borges. Aqui nós acabamos de receber um fax da Fiesp, assinado pelo chefe de gabinete, Rocildo Faria.
e Geraldo Maurício Araújo, prefeito municipal de Ribeirão, do município de Ribeirão Claro. Também parabenizando ao doutor Fábio de Sales Meireles. Correspondências essas, e nesse momento eu passo as mãos do nosso homenageado, doutor Fábio Meireles. Neste momento, apresento o diploma que será concedido ao nobre homenageado, a qual colocamos a apreciação dos convidados presentes, que diz o seguinte: Câmara Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ourinhos, atendendo ao que dispõe o Decreto Legislativo número 8/2010, de 23 de novembro de 2010, outorga ao doutor Fábio de Sales Meireles, presidente do sistema FAESP, Senar, São Paulo, o título de cidadão ourinhense, pelos relevantes serviços prestados ao município, por intermédio de ações formidáveis de desenvolvimento e treinamento profissional ao homem do campo, e para promover a interação social e elevação da qualidade de vida dos trabalhadores e pequenos proprietários. Câmara Municipal de Ourinhos, 6 de maio de 2011. É com imensa satisfação que, representando o Poder Legislativo de Ourinhos, faço a entrega do diploma que confere o título de cidadão ouriense ao nosso querido Dr. Fábio de Sales Meireles. Solicito a funcionária Camila Marques que faça a entrega de um ramalhete de rosas oferecido pela Câmara Municipal à esposa do homenageado, senhora Ivele Lacerda Meireles. Nesse momento eu gostaria de convidar a Edneia Aparecida Silveira. A Edneia, que fará a entrega de um ramalhete em nome do homenageado, Dr. Fábio Meireles, a esposa do presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, Edivaldo Luchabel, a senhora Ângela Regina Esquiavolim Abel. Nilce Silvestre Leme, convido ao palco para proceder à entrega de um ramalhete a primeira-dama do município de Ourinhos, a senhora Yoko Misato.
E gostaria de convidar, representando o Sindicato Rural, o senhor Alcides Macedo Carvalho, para a entrega de um ramalhete à esposa do presidente do Sindicato Rural, brigadeiro, senhora Andréia Silva de Medeiros. Realizada a entrega do título, eu faço a leitura da biografia do Dr. Fábio de Sales Meireles, o mais novo filho de Ourinhos. Seu currículo é enriquecido por funções representativas de eleição, cargos públicos, atividades políticas, empresariais, condecorações, títulos de cidadão, comendas, troféus, medalhas, obras publicadas, missões no exterior, palestras em congressos. Resumindo, podemos dizer que Fábio Meireles é um dos mais representativos líderes rurais que surgiu no Brasil nos últimos 50 anos. Indiscutivelmente, seu trabalho beneficiou toda a agricultura brasileira, pois sempre pensou na integração nacional. Qual o mais representativo? Não sabemos e provavelmente Fábio Meireles não saiba e nunca saberá, porque para ele todos os títulos que ganhou são como filhos. Nenhum é melhor do que o outro. Todos têm o mesmo valor. Citamos alguns de maior destaque. Título de doutor social, Ciências Honoris Causa, conferido pela Universidade Internationale Superior, International Solidarity Center of New York, em 1978. Medalha Amigos da Marinha, outorgada pela Comissão Naval em São Paulo, em 1980. Comenda concedida pelo Presidente da República em 1984. Comenda da Ordem do Mérito Militar, no grau de Cavaleiro, concedida pelo Ministro do Exército em 1986. Medalha Almirante Tamandaré, recebida do Ministro da Marinha em 1987. Ordem do Mérito Militar, grau de Comendador, conferida pelo Presidente da República em 1991. Medalha Santos Dumont, conferida pelo Ministro da Aeronáutica em 1992. E a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho em 1998. Empossado em 2003, membro da Academia Nacional da Agricultura, ocupando a cadeira de número 35, órgão da Sociedade Nacional da Agricultura, uma das mais antigas entidades do mundo rural, com 100 anos de existência. Medalha O Pacificador da ONU, Sérgio Vieira de Mello, outorgado pelo Parlamento Mundial pela Segurança e Paz em 2005. E a Comenda de Grande Oficial na Ordem do Mérito Militar, outorgada pelo Exército Brasileiro, em cerimônia no Comando Militar do Sudoeste, em abril de 2006. Em cerimônia realizada no auditório do Supremo Tribunal Federal em Brasília, recebeu o troféu Dom Quixote de la Mancha e Sancho Panza, outorgado pela Confraria Dom Quixote e revista Justiça e Cidadania, em 29 de novembro de 2006, além de ser agraciado com mais de uma centena de títulos de cidadão honorário nos estados de Minas Gerais e particularmente São Paulo. Recentemente, recebeu a honraria de presidente de honra da mais nova Comissão de Direitos Agrários da OAB, São Paulo,
e de engenheiro agrônomo benemérito, concedida por unanimidade pela Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Estado de São Paulo. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, exerceu os cargos de presidente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, presidente do Instituto do Café do Estado de São Paulo e diretor de Crédito Rural e Agroindustrial do BADESP. Chefiou delegação de empresários brasileiros junto à OIT, coordenando inúmeras conferências nacionais e internacionais, além de ser vice-presidente do CODEPA, Grupo Executivo do Programa do Álcool. Eleito deputado federal por São Paulo em 1990, integrou as comissões de Agricultura e Política Rural, Economia, Indústria e Comércio, Defesa Nacional, Constituição e Justiça, também Orçamento. Iniciou sua participação na liderança do setor agropecuário nos idos de 1948, na antiga Faresp, fundada há mais de 60 anos por Iris Menberg e presidida sucessivamente por Clóvis Salles Santos, Luiz Emanuel Bianchi, Odilo Antunes Siqueira e desde 1975 por Fábio Meirelles, já com a denominação de FAESP, Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Juntamente com Eurípides Lins, presidente da Federação da Agricultura do Amazonas, encontra-se em atividades da liderança no sistema CNA, quando ainda era denominada Confederação Rural Brasileira, CRB, com sede no Rio de Janeiro. Está integrado e participa em cooperativas agrícolas e inúmeras entidades associativas rurais em vários estados brasileiros, além de ser um dos primeiros conselheiros do Senar. Também implantou o Senar em todo o estado de São Paulo. Participou da diretoria da CNA durante os mandatos de 79 a 1990 e de 93 a 1996. Exerceu o cargo de primeiro vice-presidente durante 5 mandatos, 1990 a 2007. E a partir de julho de 2007, passou a presidir a instituição, bem como o Conselho Deliberativo do Senar, órgãos sediados em Brasília. Acumula ainda a presidência do Conselho Administrativo do Senar, São Paulo, onde responde desde 1993 e em dezembro de 2000 foi eleito por unanimidade presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae São Paulo. Na gestão de 2004-2006, ocupou a vice-presidência do referido conselho e em dezembro de 2006 foi eleito por unanimidade para mais uma gestão, de 2007 a 2008, frente ao Sebrae São Paulo. Portanto, Fábio Meirelles chegou onde chegou porque tem o dom nato da liderança e virtudes pessoais que o capacitaram para isso. Espírito público, habilidade política, temperamento conciliador, palavras fáceis. Nos cursos, sempre foi o orador oficial da turma, a começar na faculdade, onde formou-se advogado. Eficiente administrador rural, Fábio Meirelles é proprietário no estado de São Paulo, onde produz café, milho, sementes, soja, com altos níveis de produtividade. É ainda criador de gado de corte, de leite e de cavalos, não se descuidando de suas propriedades, inclusive da defesa ambiental. Há mais de 40 anos, desbravou, implantou e desenvolve atividade agropecuária no Altiplano Central, no único ponto do estado de Minas Gerais que toca no Distrito Federal. Fábio Meirelles é natural de Cajuru, passou a sua infância estudando em Ribeirão Preto e é empresário rural em Franca, interior paulista. É casado com a professora Ivele Lacerda Meirelles, com quem teve 7 filhos, 14 netos e uma bisneta. Ourinhos, São Paulo, Ourinhos, 6 de maio de 2011. Uma salva de palmas ao doutor Fábio Meirelles. O
Dr. Fábio de Sales Meireles, presidente da FAESP, é sua 12ª gestão à frente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. É um verdadeiro líder. Luta pelas causas agrícolas e pelo fortalecimento do agronegócio nacional. O extenso currículo o torna um legítimo representante da categoria rural. Presidente do Conselho Administrativo do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural desde 1993, que proporcionou a realização, em parceria com o Sindicato Rural de Ourinhos, em 17 anos, desde 1994, de 400 cursos de formação profissional e ação social dirigidos ao aperfeiçoamento de mão de obra e melhoria da qualidade de vida do trabalhador do campo. Nas cidades de Ourinhos e extensão de base, que são Salto Grande, São Pedro do Turvo, Ribeirão do Sul, Canitari, Ipauçu e Chavantes. Passaram por esses cursos mais de 10 mil pessoas. E hoje, na tarde de hoje, eu conversando com meu amigo Paulo Interlich, o Linho, que é engenheiro agrônomo, ele me dizia, estar homenageando o Dr. Fábio aqui na noite de hoje é a mesma coisa que estar homenageando todo o nosso homem do campo. Eu penso, digo, o Brigadeiro fala muito isso. Quando a agricultura vai bem em nosso país, o nosso país vai bem. Eu gostaria agora de passar a palavra ao senhor Eduardo Luiz Bicudo Ferraro, nosso querido Brigadeiro, presidente do Sindicato Rural e da FAP. Vou anunciar aqui com muita emoção. Eu sou companheiro do meu presidente Fábio Meireles, já sou diretor da FAESP, eu acho que por 3 ou 4 mandatos, como seu parceiro, há 15, 16 anos no nosso sindicato, e as coisas acontecem. Falar de agricultura no Brasil, é muito difícil não lembrar de Fábio Meireles. Fábio Meireles é o nosso ídolo da agricultura. Eu já comecei tudo ao contrário, porque a minha vida é assim, eu me apresso. Mas eu queria também saudar o Dr. Fábio, sua esposa, Dona Iveli, a equipe da FAESP, Senar, presidente de sindicatos, a Câmara Municipal, agradecer o meu amigo Vadinho por essa indicação, todos os vereadores que nos apoiam em todos os eventos, o meu companheiro, amigo, Toshio Misato, porque sem o nosso prefeito e a Câmara nós não conseguimos fazer nada do que nós desenvolvemos em nossa cidade. Então, já falamos dos 400 cursos nos 10 mil treinamentos. E eu digo sempre isso, eu sou apaixonado por nossa cidade, eu já recebi esse título, Dr. Fábio. O senhor hoje nos faz presente como irmão oriense, mas eu recebi esse título com muita emoção aqui nesse mesmo lugar há 3 anos atrás. E fico muito contente em que o senhor receba esse título e se torne um cidadão oriense. Tenho certeza que o senhor já é. Hoje nós vamos fazer uma visita na Santa Casa, levamos o Dr. Fábio, a maravilha que está na nossa Santa Casa. Parabéns, Anuto e toda a sua equipe. E lá o Dr. Fábio se sentiu, viu a grandeza, o que está acontecendo na nossa Santa Casa, e também doou realmente a reforma de um dos apartamentos da nossa Santa Casa de Ourinhos. Eu queria também uma salva de palmas, porque isso é a nossa Ourinhos. Essas coisas boas
e que acontecem quando nós trabalhamos realmente com amor à nossa cidade. Doutor Fábio, o senhor sabe a admiração, o carinho, o respeito que eu tenho pelo senhor e que nós desenvolvemos isso há muito tempo. Em meu nome, de toda a agropecuária, de todo cidadão do campo aqui da nossa região, do meu presidente de honra, do meu amigo, meu querido Fernando Coalhato, eu acho que de todo cidadão oriense, nós lhe damos as boas-vindas. Seja o nosso irmão constante na nossa cidade, como o senhor sempre nos prestigiou em tudo que nós fazemos. Quero lembrar o senhor, eu digo sempre, o Vadinho diz, a agricultura brasileira é a coisa mais importante que nós temos nesse país, longe de qualquer outra. Realmente, prestem atenção, cidadãos. Quando a agricultura vai bem, o nosso país desponta. A agricultura pagou a conta desse país até hoje e continua pagando. Então, o que nós precisamos pedir? Eu gostaria de pedir, de coração, ao nosso representante do PT aqui, Toninho do PT, que se representa tão bem o seu partido aqui, que faça um apelo à nossa presidente, que nós precisamos que passe esse novo Código Florestal, que nós estamos vivendo, tem condição de plantar e de produzir, principalmente no estado de São Paulo e no resto do país. É muito importante nós vivemos na legalidade, que o cidadão do campo gosta de ser legal, gosta de produzir, de plantar e de pôr a comida não só na mesa do brasileiro, como também na mesa do resto do mundo, o que nós importamos e exportamos de produtos agrícolas. Então, eu queria dizer, estou muito contente, uma alegria, estou emocionado. Eu acho que todo cidadão que conhece a história desse homem sabe o que já foi feito em seu nome, sua pessoa, pela nossa agricultura. Parabéns, doutor Fábio, e é mais um irmão oriense que nós temos aqui, viu, Toshio? Realmente, o que precisar, tenho certeza que a FAESP, o Senar estará de portas abertas, como sempre esteve ao nosso município. Obrigado, Vadinho, obrigado a toda a Câmara por essa gentileza, por esse título concedido ao meu companheiro. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de consignar a presença da promotora de Ourinhos, doutora Viviane Mestre, nessa solenidade. Passo a palavra agora ao nosso prefeito municipal, o engenheiro Toshio Misato. Boa noite a todos, a todas. Queria cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Martinho, cumprimentar o doutor Fábio Meirelles, esposa dona Ivele Meirelles, cumprimentar o brigadeiro, sua esposa Andréa, cumprimentar a primeira-dama do município, a Yoko Misato, cumprimentar toda a Câmara Municipal, na presença aqui dos vereadores, cumprimentar as autoridades presentes, gente da agricultura aqui presente, prefeitos, demais vereadores, vizinhos, meus cumprimentos. Uma palavra rapidíssima aqui, doutor Meirelles, pela festividade que essa sessão representa. O senhor, que tem tantas responsabilidades, tantas preocupações, com certeza vai tirar de letra mais essa responsabilidade, que é a responsabilidade de ser cidadão oriense, outorgado pela Câmara Municipal, né, na figura do vereador Vadinho, que também soube homenagear uma figura que não precisa mais ter relatado os seus feitos, as suas homenagens pelo Brasil afora. Foi lido aqui uma extensa lista de trabalho. Eu queria cumprimentá-lo e dizer: Ourinhos está orgulhosa
de ter um cidadão, um irmão aqui, como o senhor. Uma figura exponencial, como foi dito aqui, da agricultura brasileira. O senhor tem a certeza que o senhor tem um operador aqui na cidade de Ourinhos, que é esse entusiasmado brigadeiro, que quando fala da agricultura, quando fala do crescimento brasileiro, chega a se emocionar. O senhor tem essa figura que com certeza o representa aqui junto ao Senar, junto a esses trabalhadores, como disse o presidente, que receberam treinamento graças à sensibilidade do senhor. Então, parabéns pela homenagem, parabéns Câmara Municipal, presidente, pela justa homenagem que se faz a um cidadão dessa envergadura. Muito obrigado. É com grande alegria que eu passo a palavra ao nosso mais novo ourinhense, nosso homenageado, Dr. Fábio de Sales Meireles. Um minuto de silêncio só, por gentileza. Eu peço permissão ao eminente presidente da Câmara que use inicialmente minha fala nos aspectos protocolares. E assim sendo, eu gostaria, com a sua permissão, saudar nosso prefeito Luiz Atos, figura reconhecida já em São Paulo como um notável administrador. Agradeço as suas palavras e os seus cumprimentos. E ao presidente da Câmara Municipal, doutor Edivaldo Del, não há palavras para agradecê-lo, não só pela iniciativa da indicação, mas pela confiança como presidente do egrégio Conselho Legislativo da nossa Câmara Municipal, essa enorme responsabilidade de indicar o nome e que, por unanimidade, nós prestamos nosso respeito e reconhecimento aos senhores vereadores por ter destacado unanimemente esse título à nossa pessoa. Eu e a minha mulher, Ivele Lacerda Meireles, estamos realmente muito agradecidos. Deixo a minha palavra de cumprimento ao doutor Coalhato, mas não podia fazê-lo diretamente, a não ser pelo meu irmão, presidente do sindicato, o Brigadeiro, como nós conhecemos. O presidente do sindicato, Brigadeiro, deve estar motivado nesta noite pela presença fantástica, notável, de quase uma centena de presidentes de sindicatos patronais aqui presentes. Ele está feliz e eu muito reconhecido pela unidade do nosso sistema de acolher o convite feito pela Igreja Câmara por solicitação do próprio presidente do sindicato. Fica, pois, senhor presidente, o respeito público da minha pessoa e da minha esposa, a Igreja Câmara Municipal. Meu respeito pessoal ao senhor prefeito e ao senhor brigadeiro. Eu gostaria de dizer, dentro de poucas linhas, que Cícero, na história, dizia que era mestre da vida quando se caminhasse no desenvolvimento do progresso. Em outras palavras, a importância do desenvolvimento está de acordo com a qualidade de vida da sociedade. Quero afirmar a todos que aqui se encontram
Não adianta de forma alguma desenvolver uma nação enquanto o povo é escravo do desenvolvimento. O povo tem que estar integrado ao desenvolvimento. Os grandes feitos no desenvolvimento econômico e social têm que ser base sólida da própria sociedade humana. E nós estamos vendo, ao longo do tempo, que não há como ligar o desenvolvimento daquilo que se chama os aspectos humanos da sociedade. Eu trouxe aqui algumas referências para fazê-lo, para lê-lo, mas vou passar essas referências na mão do brigadeiro, porque entendo que numa solenidade como esta, aonde há espontaneidade, o orador deve usar também da espontaneidade para expressar as suas convicções. Aprendi ao longo de todo o tempo que o desenvolvimento ele não se faz a galope e nem queimando etapa. Ele se faz construindo a sociedade humana e as necessidades econômicas ou sociais que venham integrar. Por isso que, em segundo ponto, eu diria que ninguém pode pensar em caminhar na sua segurança, no seu bem-estar público, privado ou individual, sem ter daqui para frente uma palavrinha simples, reflexão. Sem o aspecto da reflexão, não há como administrar nada nesse mundo, porque os contraditórios estão mais presentes do que o somatório das ideias positivas. Então, é de fundamento a reflexão. E eu tive a reflexão. Como receber o título de cidadão de Ourinhos, cidade fácil de amá-la, fácil de integrá-la, porque tem valor próprio, tem consistência, e o seu homem, a sua mulher, ela está envolvida no ideal de Ourinhos. Por isso, no refletir, entendi que estava válido a intenção da Câmara por intermédio da decisão do presidente da Câmara e do colegiado. Pelos ideais do presidente do sindicato de Ourinhos, porque nós sempre tivemos voltado para o interior do Estado. Não há desenvolvimento no país se não as autoridades não voltarem o seu pensamento para o interior da nação. Nós sabemos que a defesa dos nossos oceanos tem outro tipo de princípio e outro tipo de segurança. Mas a segurança mais sólida, que faz o bem à nossa família, aos nossos filhos, é evidentemente a segurança na base do próprio desenvolvimento, que é o interior do Estado. Ora, se essa é uma verdade, como é que podemos negar a paixão do brigadeiro quando ele volta a agricultura nacional nos seus feitos como base de segurança, a tal ponto que um grande risco que nós não tivemos ainda no campo do processo inflacionário, que já chegou a aproximar-se de uma perigosa barreira, é porque nós somos os grandes produtores de alimentos do mundo. E por que não afirmar a todo São Paulo, aqui presente em Ourinhos, que o estado de maior produtividade agrícola hoje é o estado de São Paulo. O produto de melhor qualidade ainda se planta e se colhe no estado de São Paulo. Temos 43 milhões de brasileiros. Lá em São Paulo, o grande São Paulo já ultrapassa 20 milhões de pessoas. Como abastecemos, como atendermos e como continuarmos ainda convencidos que precisamos buscar os recursos internacionais, porque estamos dominando o mercado internacional. Mas nós precisamos do que precisa o agropecuarista? Ele precisa de tranquilidade na sua atividade, dentro da ordem, do respeito ao seu trabalho. Ele precisa ter uma visão clara de que os seus interesses têm que ser reconhecidos por toda a sociedade. E eu vou mais longe, senhores vereadores, para deixar um exemplo de exposição. Eu lembro quando se criou a estrada que
saía de Brasília, adentrava a Mata Virgem para chegar em Altamira e na direção do norte. E de Friti, lá em Altamira, pela direita, para chegar em Pernambuco e alcançar o Atlântico. Ninguém, em tempo nenhum, procurou resguardar as áreas agrícolas dos produtores rurais ou as áreas agrícolas do país, porque não havia nenhum critério de obediência ao meio ambiente. Se fazia como se fez durante longos anos, abria estrada e criava as erosões, sangrando a terra de produção agrícola, levando o solo mais rico lá para o sul da nação, para outros países da América Latina. Isto é para afirmar, sem medo e sem equívoco técnico, de um detalhe: o maior e o melhor ambientalista ainda é o homem do campo. A melhor água doce que tem no universo e que tem substância para atender altos interesses sociais ainda é a água doce do Brasil. Ora, se nós temos tudo isso, resguardamos todo esse setor para poder produzir alimentos, evidentemente não há como criar políticas contraditórias aos interesses, não os meus interesses, não os interesses do agricultor, da sociedade brasileira. Essa é a referência, porque sem a solidez agrícola, evidentemente, nós não vamos ter solidez urbana nenhuma. Não vamos ter a tranquilidade de crescer. Por um fato só a mais. Qual o fato a mais? Um dos grandes compradores da produção industrial, agroindustrial, máquinas, tratores, implemento e essa evolução, nada mais o é do que o próprio produtor rural. Sem isto, evidentemente, nós teríamos uma indústria, até certo ponto, limitada no seu desenvolvimento. Trago essas palavras, não fugir do meu texto, que ele é mais institucional, mas para dizer que hoje, senhor prefeito, senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, advogados que eu tenho, meus colegas que estão aqui, inúmeros companheiros presidentes de sindicatos, hoje há um ponto de referência que fundamenta todo um aspecto teórico. De tal momento que não se pode pensar em fazer qualquer tipo de política nacional sem ter uma visão sadia do instrumento primeiro nosso de consolidação democrática, de desenvolvimento social, que é, na realidade, a produção agrícola brasileira. Nós, que alcançamos um estágio fantástico, bastaria dizer que se nós temos 90 milhões de hectares degradados, e basta estabelecer uma política desenvolvimista e corretiva desta área. Nós criamos uma produção tão fantástica que nós, brasileiros, não vamos precisar dela, vamos abastecer o mundo. Então, o grande ponto hoje da China, que avança em todos os países para colocar o seu produto, é porque sabe que o seu 1 bilhão e 350 milhões de pessoas que tem a China tem dificuldade a cada dia que passa para abastecer a sua nação. Embora ela tenha avançado as suas máquinas, os seus implementos agrícolas já estão colocando no próprio mercado brasileiro. Por isso, se nós podemos analisar cada ponto das nossas colocações, temos o convencimento que a Igreja, a Câmara Municipal, que hoje me faz munícipe dessa cidade, ela tem que ter consciência que é um dever meu e de todos nós, fortalecer a economia que está em volta a toda essa região da agropecuária, porque aqui tem uma terra fantástica, que não produz apenas cana, mas qualquer produto que colocar, que descer sobre essa terra, ela vem com produtividade, com qualidade e com custos menores. Por tudo isso que eu não quero superar ou suplantar
o nosso tempo, que se limita à convivência social que nós deveremos continuar a ter, eu faço apenas uma última observação. Honrado que Velho e eu damos pelo título, porque quando se recebe uma homenagem, ela não toca realmente a mente. A mente flui, ela toca a alma da pessoa. E não existe nenhuma inteligência que flui sem que a alma se faça presente. A alma é mais do que o cérebro, porque o cérebro poderia ser, evidentemente, o coração, músculos de convivência. A alma não. Ela brilha, ela se faz presente. E isso faz lembrar que a sociedade humana é mais do que apenas o toque material das nossas mãos ou o olhar ambicioso dos nossos olhos. É mais, porque ela tem uma outra luz. E nessa luz que nós falamos, a nação brasileira está sólida, porque foi legado a nós a terra de D. João VI, quando ele aqui veio em 1808, fugindo do confronto de autoridades na Europa. E aqui chegou e silenciou Napoleão, quando virou e afirmou o seguinte: estou abrindo os portos do Brasil. Que portos? O Brasil não tinha nenhum porto para a mercadoria. Abrindo os portos para as exportações do Brasil. Assustou a Europa. E ele volta vitorioso, porque ele viu o continente nacional, o continente agrícola. Olha, senhor presidente e senhor prefeito, a responsabilidade que todos nós e todos que estão nos ouvindo temos hoje com a terra brasileira, porque ela alcançou um estágio fantástico de desenvolvimento. Mas há mais ainda, pelos estudos que eu tenho recebido internacionalmente, o interesse extraordinário, senhores vereadores, da sociedade internacional para o êxito da agropecuária brasileira, para o abastecimento dos povos. De tal ordem, na afirmação sem par da nossa... Nenhum governo no Brasil, seja ele no Estado, seja no Federal, que não cuidar de estabelecer políticas de unificação de desenvolvimento nacional sobre os interesses comuns do homem do campo, do seu trabalhador, da sociedade consumidora e do mercado internacional, pode barrar em crises de outro sistema que poderá gerar tanto na política, seja ela financeira ou seja ela de linhas de doutrina, de aplicabilidade de recursos, sem formalizar o resultado dessa aplicabilidade de recursos, gerar grandes prejuízos na nação. Porque hoje tem um ponto que os senhores poderão até levar alguma dúvida. A nossa soberania, a soberania da nação brasileira, que nós a vida toda entregamos a quem para zelar por ela? As Forças Armadas. Hoje a soberania brasileira, sim, está na mão das Forças Armadas, mas está na mão da produção nacional para consolidar a nação de todos os brasileiros. Essa nação que eu vejo aqui hoje e aonde eu rendo a minha homenagem a cada um dos senhores e o meu respeito à Igreja, à Câmara e a minha admiração ao senhor presidente e ao senhor prefeito. Muito obrigado.
Senhor presidente, gostaria de pedir a licença para consignar e registrar as presenças de Leni Pereira Santana, diretora, primeira secretária da FAESP. Senhor Sérgio Perrone Ribeiro, ele é coordenador geral administrativo técnico do Senar São Paulo e presidente do Sindicato Rural de Bragança Paulista. Luiz Sutti, diretor, primeiro tesoureiro da FAESP, e o assessor do deputado federal Ricardo Berzoini, do PT São Paulo, Cássio Teixeira. Neste instante, em agradecimento ao Dr. Fábio de Sales Meirelles, cidadão oriense, convido a todos para saudá-lo, selando esta homenagem com a entoação do hino do município de Ourinhos, atitude que traduz o profundo e pleno sentimento da população de Ourinhos, aqui representada nesta noite. A nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Brado toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. E campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turcos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Paulos tem a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Sudoeste Paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Informo a todos que após desta sessão haverá o lançamento da 45ª Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos 2011. Nada mais a tratar, agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado. E dentro de 2 minutos nós vamos fazer um cerimonial bem informal, apresentando as atrações da 45ª FAP, trazendo para vocês as atrações da festa da família, que é isso que o Brigadeiro passa para a gente, para toda a equipe do Sindicato Rural, para aqueles que estão trabalhando diretamente e indiretamente ligados à maior feira de portões abertos do